que estão acontecendo nesses últimos dias. Então, a igreja nos últimos dias. Eu queria ler um texto da palavra de Deus, registrado em Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 14, que diz assim: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Queridos, os acontecimentos nos dias presentes reforçam a nossa fé de que a volta de Jesus está muito próximo de acontecer. Estamos vivendo eventos preditos pelos homens de Deus que escreveram as Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Diante de tudo o que estamos vendo com os nossos olhos, eu preciso dizer uma coisa para você. Nós não estamos vivendo a grande tribulação e nem sequer começamos a entrar nela ainda. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos ensinam que antes que venha a grande tribulação, é necessário vir o homem abominável da desolação, o homem do pecado, o assolador, profetizado por Daniel, capítulo 9, versículo 27, profetizado por Jesus Cristo, lá em Mateus 24, versículo 15, e por Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, onde é chamado de o anticristo, o homem do pecado. Não há sombra de dúvida que os acontecimentos que estamos vivenciando nada mais é do que um alerta ao povo de Deus, para que as coisas que estão por vir sobre a terra num futuro não muito distante. É só um alerta. Deixa eu dizer uma coisa para você, o Senhor está preparando a sua igreja para a volta dele. Jesus vai voltar. Está muito próximo. Eu não quero chocar você com um pensamento meu e com uma opinião minha. Isso é propriamente minha opinião, não que a Bíblia revela. Mas eu acho que é necessário que venha um grande aperto sobre a igreja, para que se manifeste os fiéis, irmãos. Infelizmente, a igreja de Jesus Cristo está vivenciando um cristianismo cheio de misturas, um cristianismo sem compromisso com a verdade, um cristianismo amigo do mundo e dos prazeres do mundo. Não há mais transformação de vidas nas igrejas. Não existe um novo nascimento, regeneração. Não existe mais arrependimento verdadeiro e mudança de vida. A vida de muitos que estão na igreja é uma vida superficial. Jesus falou que haveria esta peneira na igreja antes da sua volta. Lá em Mateus 24, versículos 6 ao 13, Jesus deixa claro isso aqui. Se você prestar bem atenção, você vai ver. Eu vou ler o texto para você, de Mateus 24, versículos 6 ao 13. Jesus dizendo, e ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça. Mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fome e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha o que Jesus está falando. Não é? O que nós estamos passando não é nada do que há de vir aí pela frente. E aí ele continua, e eu de vos entregar para seres atormentados. Matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, que é o pecado, uma vida sem compromisso com Deus, olha o que ele diz aqui, o amor de muitos esfriará. E ele acrescenta, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você reparou de uma hora para outra, irmão, que o mundo virou de ponta cabeça? O seu emprego, o seu dinheiro, a sua saúde, tudo ficou comprometido?
Toda a sua segurança ficou abalada. Você chegou a imaginar que chegaria uma situação dessas? E quais são os motivos para você ficar confinado em casa? Aí você me responde, o Covid-19, certo? Por quê? Eu pergunto. Aí você me responde, porque é altamente contagioso e mata as pessoas. Não é essa a verdade que está todo mundo divulgando? Você sabia que o H1N1 matou mais pessoas que o Covid-19 matou até agora, pela estatística? Você sabia que morre mais gente no Brasil de acidente de trânsito do que o Covid-19 até hoje? Você sabia que tem mais pessoas morrendo de assassinato no Brasil do que o Covid-19? Pesquisa, irmão, na internet. E você virá e vai comprovar que tudo que eu estou te falando é uma grande verdade. Existe um mito, existe uma coisa muito grande por trás de tudo isso. E o que levou a gente a temer tanto esse Covid? A manipulação da mídia, que está ajudando a preparar, presta bem atenção no que eu vou falar, a vinda do anticristo, para resolver os problemas socioeconômicos mundiais. Mas como assim, pastor? Você já ouviu falar da nova ordem mundial? Sim, a nova ordem mundial é quem instalará o governo único mundial, onde será o líder, o anticristo. Ele vai governar. Não dê nome às pessoas, ou não tente descobrir quem é o anticristo. Nós não sabemos até agora quem é ele. Mas com certeza, ele já está por aí, irmãos. Ele já está no mundo. Uma coisa eu posso te afirmar. Tudo começou lá no Oriente Médio, lá em Israel. E é por lá que irá terminar tudo. E é lá que vai culminar com a volta de Cristo. Todo olho verá. Vai ser como um raio que sai do Ocidente, do Oriente ao Ocidente. Todo olho do mundo vai ver. Mas tudo vai acontecer lá, irmão. É lá que vai acontecer as coisas. Então não fica arrumando outros nomes, né, como o anticristo, porque isso é só invenção, é só especulação. Tá bom, irmãos? Amados irmãos, você notou que todas as nações da terra foram abaladas economicamente por causa do Covid-19? Quais foram as medidas necessárias e apresentadas por todas as nações para solucionar os problemas econômicos e financeiros? Ajuda financeira de órgãos governamentais. Cada país tem a sua estratégia. Estados Unidos tem um dinheiro que ele liberou para poder dar para o povo. O Brasil vai dar R$600. A Alemanha vai fazer isso. A França está fazendo isso. Todos os países do mundo, eles encontraram uma forma de suprir o problema econômico mundial que está por vir. Então presta bem atenção. Isso está acontecendo no mundo todo. Você já ouviu falar em alguma vez na história da humanidade uma movimentação dessas, das quais está acontecendo, que o governo está mandando dinheiro para o povo ficar em casa? Não é uma coisa meio estranha? Você não parou para pensar nisso? Não é de se estranhar que todos que vão necessitar desse dinheiro, de ajuda, eles vão ter que se cadastrar? Precisam fazer um cadastro no órgão governamental de cada país? Reflita aqui comigo, irmão. Se é que eu estiver errado, desconsidere o que eu vou levar para você. Tá bom? Você não é obrigado a pensar como eu estou pensando. Havia muitas pessoas na informalidade. Para que o sistema do governo federal, eles eram invisíveis. Não havia a menor possibilidade de rastrear essas pessoas no sistema, em suas finanças, conta no banco. E, por consequência, eles estão isentos de cobrança de impostos. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Eu vou ler para você. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja-lhe posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Como o anticristo poderia controlar o sistema digital do mundo, chamado, na Bíblia, o sistema 666,
sem que haja um sistema de informática de última geração para poder rastrear os passos das pessoas e suas atividades. Então presta atenção que está se fechando um cerco. Então, na realidade, esse cadastro que nós vamos fazer, lá na frente, vai servir como um cadastro global, irmãos. Todos nós vamos estar cadastrados num sistema mundial onde vai ser usado pelo anticristo. O sistema digital 666. Fica preocupado com o número, não. Tá bom? Porque esse número representa o número do homem, o número da maldade. Então talvez não seja nem um número 666 marcado na testa ou na mão. Isso aí é tudo especulação. É um sistema digital de compra e venda, onde todos terão que estar cadastrados. Então não tem como fugir. Você vê, no Brasil está acontecendo isso. As pessoas que trabalham na informalidade vão ter que cadastrar para poder receber os R$600, senão não recebem. Note que a coisa é muito mais profunda do que se possa imaginar. Mas as Escrituras já haviam nos alertado sobre esses acontecimentos que antecederiam a volta de Jesus. Se nós começarmos a ligar os pontos, irmãos, estamos diante de uma implantação do sistema global de governo, onde o teste para a implantação do sistema já começou. Fecham-se todas as fronteiras, cada governo vai fazer a sua ação individual, e quando cada um fizer a lição de casa, tá? Aquilo que tem por responsabilidade, está todo mundo cadastrado, então faz um sistema global. E uma vez instalado o sistema, quem aderir ao sistema vai poder comprar e vender, não foi isso que disse aqui? E quem não aderir não poderá comprar e nem vender. O cerco vai se fechar. A semana passada eu citei aqui a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Na realidade, o que a gente precisa entender, o que Apocalipse está falando sobre a besta, é que é um sistema político e religioso. É uma junção de duas coisas. É o político mais o religioso, que tem duas vertentes, o religioso e o político. Eu vou tentar explicar para você. O político governará a terra, que é o anticristo, e as nações. Ele vai vir como Messias dos judeus, o Cristo encarnado, o anticristo, que ele vai resolver os problemas econômicos sociais. Apocalipse 13 fala bem sobre ele, 11 e 12. Olha o que fala. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como um dragão. Para aí. Presta atenção no que está dizendo o texto, irmãos. Ele era semelhante a um cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Então ele era semelhante ao cordeiro. Só que ele falava como o dragão. Quem é o dragão? O próprio diabo. Então ele é o anticristo. A Bíblia está falando do anticristo, irmão. Então ele tinha 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, mas ele falava como um dragão. Versículo de número 12 do capítulo 13 diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ele tem mais poder do que a outra besta. Ele é um cara poderoso de influência no mundo. E aí faz que a terra e os que nele habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E quem é o religioso? O religioso se apresentará como um homem enviado de Deus à terra. Presta atenção. Vai ser muito complicado. O versículo 13 e 15 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: olha aqui que esse religioso, que vai estar em conjunto, em parceria com o político, que vão formar o sistema global, o domínio da besta, o domínio mundial da terra. Olha o que ele tem para fazer e olha o que ele pode fazer. Só que o outro tem poder sobre ele, quer dizer, ele vai ser submisso ao anticristo. Mas olha o que ele faz. Versículo 13 ao 15, eu vou ler para você, presta atenção. Os sinais e prodígios serão tão fenomenais que, se você não conhecer as Escrituras, você vai ser enganado. Olha o que diz o texto. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, o político.
dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida a espada e vivia, que é o religioso. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem com que fossem mortos todos os que não adorassem a besta. É muito sério. Não está implantado isso ainda, mas eles já estão começando a implantar isso no mundo. Presta bem atenção. Depois de ler esses textos, chegamos à conclusão que a astúcia desta dupla vai ser tão forte, e eles serão tão carismáticos, esses dois, que até as pessoas que nós amamos poderão se voltar contra nós por a gente discordar de ações deles. Você está percebendo o que está acontecendo no Brasil? O ministro fala uma coisa e todo mundo apoia o ministro. O presidente fala outra coisa e algumas pessoas aprovam o que o presidente fala. E aí daqui a pouco tem um monte de gente contra o presidente e tem um monte de gente contra o ministro. E a gente não sabe quem acreditar. E aí a gente começa a discussão dentro de casa e vê que tem parentes, primos, irmãos, tios, que começam a criar briga com você. Porque você defende um ou outro. Está vendo? Isso é política. Então você vê, a briga vai ser tão grande, vai ser tão feroz esse negócio, que se você falar mal de um desses dois, eles são capazes de entregar você para ser morto. Como assim, pastor? O que a Bíblia diz. Então, se você perceber que o anticristo, como diz as Escrituras, ele não é aquele que ele está dizendo, e você se voltar contra ele, começar a falar mal dele, os teus familiares poderão se voltar contra você e entregar para ser morto. Você acredita numa coisa dessa? Se não acredita, então eu vou ler a Bíblia para você acreditar. Abra a sua Bíblia em Lucas 21, capítulo 21, versículo 16 ao 19. Olha o que diz aqui. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Isso é profético, irmãos. Nós não estamos vivendo isso aqui, mas nós estamos caminhando para viver isso. Presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como você mudar esses acontecimentos. Nós não vamos conseguir mudar isso, porque já estão pré-determinados pelo Senhor. E isso irá acontecer. Talvez você não tenha percebido a astúcia do inferno, mas eu quero que você reflita comigo aqui, para fazer você raciocinar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo. Por que eles estão forçando as pessoas ao isolamento social? Alguém me dirá, por causa do vírus, pastor. Será que você não consegue enxergar o que está acontecendo no mundo? Várias nações do mundo fizeram isolamento social. Adiantou? Não. Está provado aí. Muitas pessoas morreram. Tudo faz parte de um plano global de poder, irmãos. É isso que está acontecendo. Na realidade, a estratégia é isolar o povo em casa. Sabe para quê? Para enfraquecer o povo. O povo, com medo do vírus, fica acuado e abre a porta para o domínio que eles pretendem implantar no mundo sem resistência alguma. Porque todos estão em casa e até as igrejas estão fechadas. Então, se o povo fica em casa, eles fazem o que eles querem, deita e rola. O povo não vai sair na rua para brigar. O povo não vai sair na rua para reivindicar. E agora? As igrejas estão fechadas. Onde é que o povo vai orar? O povo não está orando. Então, as igrejas estão fechadas. Então, não é de se espantar que até as igrejas do mundo foram fechadas. Para aqui para pensar. Quando que houve isso? Todas as igrejas do mundo fecharam as suas portas para o confinamento social. Não tem alguma coisa estranha nisso, irmão? Será que não dá para você pensar um pouquinho e começar a refletir? Satanás sabe que a igreja, se ela começar a se reunir nos templos e iniciar uma grande intercessão, Deus pode mudar a sentença e os planos que o inimigo tem contra o povo de Deus
podem ser alterados. Pastor, você está delirando, é mesmo? Quero ser breve em alguns textos bíblicos e eu gostaria que você anotasse e lesse depois que eu terminar essa live em casa com mais atenção. Mas antes, eu queria só citar um texto de Crônica. Se o meu povo, que chamam pelo meu nome, segundo Crônica 7, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e me buscar de todo o seu coração, eu dos céus ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O diabo sabe disso, irmãos. Então o que ele faz? Ele quer separar a igreja. Deixa o povo em casa. Porque se eles se reunirem num tempo e começar a buscar Deus de todo o coração, com todo o arrependimento, com toda a sua força, Deus vai ouvir e vai mudar a sentença. Então ele sabe do poder que tem na oração. Ele sabe do poder que tem na unidade. Quando o povo é unido, ele sabe a força que tem. Então o que ele faz? Ele quer diluir essa força. Como é que ele faz? Separa e dilui e coloca as pessoas confinadas dentro de casa. Pastor, você está delirando, é mesmo? Então eu gostaria que você acompanhasse comigo alguns textos que eu quero ler para você, da Bíblia. Salmo 133. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Como é que nós estamos agora, irmãos? Separados. Vou continuar. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordena a sua bênção quando nós estamos unidos em unidade, em oração, na mesma fé, num só corpo, num só coração. Está vendo, irmãos? Então a estratégia do inferno é separar. Pastor, mas eu não estou entendendo. Então deixa eu mostrar uma outra coisa para você. Deus cria o homem e ele diz, não é bom que o homem esteja só. Deus sabe que quando o homem está só, pode vir outros problemas. Vai ter outros problemas, irmãos. Problemas sociais, não só financeiros, mas problema de pessoas que vão ter problemas psicológicos, problemas da alma. E quem é que vai curar essas pessoas? Se a igreja está com as portas fechadas. Então você veja a estratégia que o inferno está usando. Ele está separando, ele está colocando a gente confinado dentro de um buraco, né? Para que a gente não se manifeste. E aí, o que ele faz? Quando diz que não é para a gente estar só, Deus, ele quer que a gente esteja só. Como é que foi que Satanás enganou Eva? Quando Eva estava sozinha no jardim do Éden. Onde é que estava Adão? Ela estava só. Na hora que ela estava só, sem a cobertura, foi a hora que o inferno entrou e ele fez com que o pecado entrasse no mundo e o pecado levasse à morte e a morte viesse a todos os homens. A estratégia de Satanás é sempre a mesma. Se ele conseguir isolar, ele te derrota. Porque ele sabe que a unidade é a maior força que o povo de Deus tem. Não só o povo de Deus, mas a humanidade, o homem, o ser humano. Ele tem muito poder quando ele está em unidade. E no mundo espiritual e no material, quando há uma unidade, tem poder. Quando dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa, eu estarei no meio de vós. Tudo que vocês ligarem vai ser ligado. Unidade, irmãos. Esse é o segredo. Ele quer que a gente se divide. Jesus lá em Mateus 12, 25 diz que todo reino dividido contra si, ele é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O inferno está fazendo um teste para implantar o sistema dele e a igreja não vai poder resistir. Eu poderia citar vários exemplos aqui, mas eu quero deixar aqui o último para mostrar o quão poderoso e quanto poder tem na unidade. E o diabo sabe disso. Lá em Gênesis capítulo 11,
quando Nimrod começou a construir a Babilônia. Ele começou a construir a Babilônia e Deus disse: eia, deixamos para ver o que está acontecendo. Esse homem, Nimrod, é considerado um dos anticristos, o primeiro anticristo que apareceu na Bíblia. Ele se voltou, porque anticristo é o opositor, aquele que se opõe a tudo que é de adoração a Deus. Esse Nimrod começou a se opor a Deus e ele começou a fazer a Torre de Babel. E aí ele começou a construir essa Torre de Babel, porque ele não queria ser espalhado na terra. E aí então a minha Bíblia e a sua Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, versículos 5 ao 7. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, olha aqui, presta atenção, eu quero chamar a sua atenção para isso. Pois abra a sua Bíblia lá e confere, para ver o que eu estou falando, está escrito na palavra. Quem falou isso aqui foi Deus, não foi Moisés, não foi ninguém, não é o pastor Jim. O Senhor disse isso aqui, no versículo 6. E o Senhor disse, está em letra maiúscula na sua Bíblia, pode ver. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Está entendendo? O poder da unidade? Então Satanás sabe desse poder, ele conhece esse poder. Então o que ele quer fazer? Ele quer minguar esse poder. Mas ele não pode vir com tudo para cima da igreja, não pode vir com tudo, é porque ele está implantando, ele vai fazer com que o mundo aceite ele. Se você olhar lá em Daniel, a próxima semana talvez eu mostre isso para vocês, ele vai fazer aliança, ele vai fazer aliança com Israel, vai trazer um tratado de paz durante 3 anos e meio. E na metade dos 3 anos e meio ele trai essa aliança. E quando ele trai essa aliança, começa uma grande tribulação, que o Senhor diz assim, como nunca houve na face da terra, nem nunca haverá. Está lá em Mateus 24. Ele vai fazer um engano. Ele vai juntar toda a terra e fazer com que a terra seja atraída para ele. E as pessoas vão ver os sinais do falso profeta, do religioso, fazendo sinais e prodígios e maravilhas que vai enganar os crentes, irmão. Se você não tomar cuidado, você vai ser enganado. E aí o que o Senhor fala, e adoçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Quando ele confunde a língua, sabe o que aconteceu? Ninguém falava a mesma coisa. E o que aconteceu? Se espalhou a terra. E aí eles não conseguiram o objetivo. Sabe o que ele está querendo fazer? Ele está querendo unir a terra para batalhar contra Jesus. E é onde que vai acontecer a batalha do Armagedon. Você é a igreja de Cristo aqui na terra. Prepare o teu coração. Prepare a tua família. Ministre sobre a volta de Cristo para a sua família. Tema que muitos pararam de falar, da volta de Cristo. Ministre para os seus filhos. Jesus está preparando a igreja para ele voltar. Então, irmãos, começa a ficar esperto, né? Como diz o palavreado popular. Então, começa a orar, começa a preparar a tua casa, começa a falar sobre a volta de Cristo, começa a colocar no coração dos teus filhos, da tua família, o que está por vir. Nós não estamos, eu estou repetindo, nós não estamos vivendo a grande tribulação, mas isso que nós estamos vendo é uma preparação. Quando vai acontecer isso, irmãos, nós não sabemos a data, mas para mim, na minha visão, está muito bem claro. É muito estranho tudo que está acontecendo. É muito estranho. Então, até a porta da igreja está fechada. E nós, pastores, estamos precisando fazer lives e cultos online, à distância. E o Senhor fala que é bom e suave que os irmãos estejam em união. Atos 2,42, eles estavam sempre juntos no templo e nas casas. Eles tinham tudo em comum. Repartiam as suas propriedades e não havia nenhum necessitado entre eles. Está vendo, irmãos? Então é isso que ele quer fazer. Ele quer dividir, ele quer separar. Mas o Senhor, ele deixou aqui para nós aquilo que eu acabei de ler agora para você.
que se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Ele também diz que nos últimos dias o que aconteceria? Por causa da iniquidade, o amor de muitos se resfriaria. Surgiriam muitos falsos profetas, enganariam a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado, a falta de compromisso com Deus, uma vida dupla, sem compromisso com a santidade, o amor de muitos se resfriaria. E o Senhor acrescenta no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É isso que eu queria repartir contigo, que essa live não seja muito extensa, porque é um estudo bem rapidinho sobre a igreja nos últimos dias. Nós estamos falando toda terça-feira, então eu prometi que eu ia falar mais alguma coisa, e vamos ver se a gente se aprofunda um pouco mais sobre algumas coisas que as pessoas estão me perguntando, sobre o livro de Daniel, sobre os sinais, sobre alguns símbolos, né? Um animal, aqueles animais, aquelas coisas de visão que eles viram, tanto Daniel como Ezequiel, como João, que estão tudo uma coisa ligada com outra. Na realidade eles estavam falando a mesma coisa, só que em épocas diferentes, e a visão era a mesma, alertar os dias do fim. Eles não tinham ideia daquilo que haveria de acontecer. E muito tempo atrás, o livro de Apocalipse estava muito estranho para nós. Mas agora as coisas começam a se encaixar. E cada dia que passa, o livro de Apocalipse começa a ficar mais atual para nós. Talvez João ele só viu, mas ele não entendeu. Daniel viu, mas ele não entendeu. Tanto que Daniel, quando ele viu as coisas, o Senhor falou para ele, sela estas coisas e não revela. Para os últimos dias. Para acontecer essas coisas. Porque se ele revelasse aquilo que ele estava vendo, talvez algum sinal, a gente ia perceber quando seria o dia da volta de Cristo. E o Senhor falou, não revele. Guarde isso para o tempo dos fins. Porque o Senhor não quer que você fique sabendo a hora e nem o dia. Ele quer que você esteja preparado em todo o tempo. E ele deixou bem claro para nós, em uma das suas parábolas. Se o dono da casa souber na hora que vem o ladrão, o que ele vai fazer? Ele vai guardar a casa. Então, você não sabe na hora que vem o ladrão. Então, vigia. Vigia e ora. Porque aquele dia e hora nós não sabemos. Pode ser essa noite, pode ser depois da manhã, pode ser o ano que vem, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10 anos. Mas as coisas já estão começando a se encaixar. Todo o quadro está sendo formado, irmão. Toda a terra está sendo preparada para a volta de Cristo. Mas antes de Cristo vir, o assolador, o homem do pecado, o anticristo, o abominável da desolação tem que vir. E eu estou percebendo, pelas coisas que estão acontecendo, que eles já estão preparando o terreno para a volta dele. Amém, querido? Eu espero que você tenha anotado os versículos que eu dei. Vai lá, dá uma conferida. Dá uma conferida nessa de Gênesis que eu falei para você. Dá uma conferida lá em Apocalipse 13. Dá uma conferida em Mateus 24. E você vai ver que ligando tudo, você começa a ligar os pontos e ver que nós estamos muito próximo da volta de Cristo. Amém, querido? Deus seja louvado. O Senhor abençoe a tua vida. O Senhor abençoe a tua casa. Você que é membro da igreja Cristo em vós, não esqueça que nós temos compromisso com a igreja. Não sabemos quanto tempo nós vamos ficar com as portas da igreja fechadas, mas nós temos que segurar o aluguel. Essa semana é a semana de nós pagarmos o aluguel. Não sei se nós vamos conseguir, mas eu conto com o teu coração generoso para ofertar, para abençoar essa igreja. Vai aparecer aí o número da conta da igreja. Você deposita uma oferta de amor, teu dízimo, tua oferta. Não deixe de dizimar, irmão. Nós precisamos que você nos ajude a gente continuar. Amanhã pode abrir, daqui um mês pode abrir, pode ser daqui 2 meses. A gente precisa segurar aquele lugar, aquele local, tá bom? Então, que o Senhor abençoe a tua vida, a graça do Senhor esteja com a tua casa, ensina a tua família, guarda a tua casa, se proteja, tá bom? Faça as recomendações que os órgãos governamentais de saúde estão orientando você a fazer. Eu sou uma pessoa do grupo de risco, eu estou em casa,
eu estou me cuidando. Você que é uma pessoa do grupo de risco, fique em casa, tá bom? Ainda que você não concorde com nada disso, eu falei aqui para você, mas não estou dizendo para você ser uma pessoa desobediente e abusar, porque é tentar a Deus, não faça isso, tá bom? Então, seja prudente também. Faz a higiene, como estão falando, tá bom? Livre-se de tudo aquilo que possa trazer condenação para você. Se você sabe fazer o que é certo e não faz, a Bíblia diz que você comete iniquidade, tá bom? Então nos auxilie, abençoe. Tem uma campanha aí da uma irmã que levantou uma vaquinha para ajudar alguns irmãos, né, com a cesta básica. E eu quero dizer para os irmãos que nós já estamos verificando, tá? A soma, o dinheiro está na conta da igreja, ok? Está na conta da igreja. Nós vamos providenciar a cesta para os nossos irmãos necessitados. Vamos ver os irmãos que estão precisando e nós vamos enviar as cestas, tá bom? É um compromisso, fica tranquilo. A gente tem um compromisso e todo segundo domingo do mês a gente resolve e abençoa as famílias carentes da igreja. Então, se você puder ajudar, ainda dá tempo ainda, tá bom? Acho que até o dia 12 ela marcou isso, né? Até o dia 12, acho que a Ingrid colocou isso. Ela fez essa vaquinha. Então, se você puder ajudar, essa é para sexta, tá bom, irmão? Então, se você colocar lá, for fazer uma transferência, um depósito, se você puder especificar, coloca assim, sexta, para a gente não ter o trabalho de ficar identificando, sabe, querido? Porque entra a oferta vai ser usada para pagar o aluguel, para pagar as despesas da igreja. Agora, a sexta nós vamos usar para fazer as cestas básicas, tá bom? Posso contar com a sua ajuda? Posso contar com o irmão? Então, um beijo no coração, seja abençoado, que a paz de Cristo seja contigo e com toda a tua família, tá bom? Um beijão grande, Deus abençoe e até quinta-feira com a oração da pastora Angelina, tá bom? Um beijo.